Ah, olá, Antônio. Tudo bem? Aqui eu estava vendo aqui, dando uma olhada, que o assunto de hoje do nosso episódio é sobre a música nos povoados missioneiros. Ai, eu adoro música, sabe, Antônio? E sabemos que os povos Guarani possuíam a sua música desde antes da chegada dos missionários em suas terras. E mas eu queria saber se essa música continuou nos povoados missioneiros. Olá, professora Matilde. Tradicionalmente, a palavra que identificava o canto dança guarani era mborarrei ou porarrei, como indica Montoya. Essa palavra foi mantida para identificar a música missioneira, tanto a instrumental quanto a vocal. Mas no lugar do antigo cantar dos Guarani chamado de guarru, colocou-se o canto-chão ou plano, que era o gregoriano. O canto acompanhando o órgão ou outros instrumentos da orquestra. O canto a capela e inclusive a ópera. Se antes o canto acompanhava o mbaracá, que é um porongo com sementes em seu interior, nos povoados missioneiros Guarani ele passou a ser acompanhado por diversos instrumentos musicais. Aliás, todos eles passaram a ser chamados genericamente de mbaracá. E nas missões, vários eram os mbaracá tocados: baixos, cornetas, fagotes, harpas, cítaras, guitarras ou violões, rabecas, clarinetes, que eram as chamadas tirimias, e outros. Havia inclusive instrumentos de percussão como caixas, tamborins e chocalhos. Cardiel registrou que os instrumentos comuns a todos os povoados eram 4 ou 6 violinos, 6 ou 8 baixões e chirimias, 2 ou 3 violões, 3 ou 4 harpas, 1 ou 2 órgãos e 2 ou 3 clarins. Em cada povoado havia um coro formado por 30 a 40 integrantes, entre tríplices, que são os meninos com vozes mais agudas, tenores, altos e contraltos. Quando havia necessidade, os músicos mais experientes de uma redução podiam ser enviados para outras para ensinar a arte. Assim, o tipo de música mudou e os cantos dança tradicionais foram aos poucos sendo proibidos e desterrados dos povoados missioneiros. Sabe, Antônio, eu estou aqui com um livro fantástico. É sobre a música nas missões jesuíticas no século XVII e XVIII. É do Jorge Praz. É um livro fantástico. Gostei muito. Aborda muito bem o assunto. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Que música mesmo era praticada nas missões jesuíticas? Matilde, trata-se primordialmente de música religiosa e palaciana, vinda das igrejas e cortes europeias direto para os povoados missioneiros, através de jesuítas versados na música e de partituras que eram adquiridas e replicadas. Dentre os jesuítas tiveram um papel destacado na formação musical dos indígenas os padres João Viseu e Antônio Sepe e os irmãos Verger, Anessante e Zípoli. Aliás, é de Zípoli a composição que, numa releitura nossa, em forma de vocalize, compõe a trilha sonora da nossa série de episódios. Os jesuítas deixaram registrado não somente o gosto guarani pela música, como a facilidade com que aprendiam e executavam os instrumentos. Os maestros eram os próprios indígenas mais experientes e versados na arte, e utilizavam como batuta para marcar o ritmo e o compasso musical uma bandeirinha de seda.
Entretanto, não chegavam a compor peças musicais como diz Cardiel, talvez pelo fato de que a música eclesiástica e da corte executada nos povoados possuísse características e intencionalidades não tão próximas do universo e do cotidiano indígena. A música estava presente nas celebrações diárias, mas também quando se oferecia o viático a doentes, e de forma mais contundente nas atividades sociais, como nas festas religiosas, nos casamentos, nos espetáculos de dança, no recebimento de autoridades eclesiásticas e políticas, e também nas guerras. Ah, sei, é uma riqueza essa produção, não é mesmo? Mas e de onde vinham esses instrumentos musicais? Matilde, muitos deles podiam ser comprados, mas sabemos que eram também produzidos com muita perfeição nos povoados missioneiros. Por exemplo, nos inventários dos bens missioneiros feitos após a expulsão dos jesuítas, foram encontrados no povoado de Santos Mártires, na oficina de fabricação de harpas, um serrote, um enxó, uma plaina, além de ferros para fazer xirimias. Quer dizer, existia lá uma fábrica de instrumentos musicais. É preciso que eu diga que muito da música missioneira se deve ao trabalho do padre Antônio Sepp, que a modernizou e que também ensinou aos indígenas a técnica da produção de instrumentos musicais. Nós podíamos conversar um pouco, então, sobre a música cotidiana nos povoados? Sem problemas, Matilde. Vou apresentar alguns momentos do povoado nos quais a música tinha um papel fundamental. Por exemplo, nas festas. O clima de alegria ou de recolhimento nas celebrações era propiciado em grande medida por ela. No amanhecer dessas festas, o presidente da celebração entoava a abertura e os músicos prosseguiam com o que Cardiel chamava de estrondo de instrumentos de corda e sopro, sucedendo-se as antífonas e os salmos correspondentes. Nas missas ordinárias tocavam-se instrumentos de sopro e às vezes de corda até o Evangelho. Ao começar os músicos cantavam um salmo em latim, o qual continuava em outras partes da missa, alternando vozes infantis mais agudas, as chamadas triples, e tenores, acompanhadas de clarins e xirimias. Mas a beleza musical se salientava no canto do glória, quando todos juntos, altos, contraltos, triples, clarins, baixões, xirimias, violinos, harpas, órgãos, enchiam a igreja com o seu som. Terminado o salmo, depois da consagração, tocavam um pouco mais, encerrando a missa com alguma canção para Maria, Jesus, Santo Inácio ou em homenagem ao santo do dia. Na Semana Santa, por sua vez, a música devia pautar-se pelo sofrimento e por isso não se usavam violinos, e sim violões, flautas de couro, espinetas ou clavicórdios e, em alguns lugares, liras. No dia da Páscoa, diz Cardiel, ao amanhecer, já com toda a gente na igreja e pelas ruas, praças e pórticos, com tudo repleto de luzes, ecoavam caixas e tambores, tamborins e flautas, tremulavam bandeiras, flâmulas, estandartes e galhardetes, enquanto uma música grandiosa e sonora era executada por baixões, clarins, xirimias, órgãos e todo tipo de instrumentos que juntos criavam um clima alegre e festivo. E na festa do padroeiro do povoado não havia caixa, tamborim, flauta, pífano, pandeiro ou chocalho que não fosse tocado. E todos esses instrumentos considerados rústicos ressoavam juntamente com o som dos demais. Também nas festas em honra dos santos, enquanto se faziam as refeições, havia música. Nesses momentos, era muito comum que parte dos músicos estivesse ocupada tocando e cantando em latim, em espanhol ou em sua língua materna alguns motetes em honra do santo. Também nos banquetes de casamento que aconteciam nas casas dos indígenas havia música.
E foi num desses momentos que Cardiel foi escondido espiar o clima que reinava na festa e deparou-se com as pessoas se alimentando calmamente, enquanto os músicos entoavam cânticos em honra a Nossa Senhora do Pilar de Saragoça, em castelhano, ao som de harpas e violinos. No geral, o gosto pela música era tanto que os missionários registraram na Carta Annua de 1634 que um enfermo da redução de São Nicolau, muito debilitado, ressentia-se de não poder ir à igreja, muito mais pela música do que por outro motivo. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de VT. Obrigado! Fantástica essa temática, Antônio. Ai, que bom saber, não é? Que a nossa riqueza na produção musical, não é? Tanto dos Guarani, quanto depois nas missões jesuíticas, né? É muito bacana mesmo.